Ah, gente, que alegria! Estamos aqui de cenário novo, circulando com a Tati continua, ainda de um jeito mais especial. E a convidada de hoje, ela não é só uma convidada, ela é alguém que acredita nesse projeto. Um projeto que tem um propósito muito bonito, que veio de coração, e depois eu explico mais um pouquinho para vocês. A Thaís, ela é a primeira madrinha do No Sofá com a Tati. E aí nós vamos falar com certeza do sucesso que é a Reality Contabilidade. Ela é CEO da contabilidade, da maior e melhor contabilidade de Praia Grande. E hoje vai bater esse papo aqui, não só para falar sobre negócios, mas principalmente quem é a Thaís por trás dessa grande empresária. Então, Thaís, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez por acreditar e confiar no Circulando com a Tati. E vamos começar, né? Isso, Tati, muito obrigado. E fico muito feliz em poder ajudar a realizar esse sonho, que um dia já foi meu sonho, né? De empreender. Então, Muito bom. E sabe como eu começo os meus bate-papos, Thaís? Falando da Thaís, mulher, na sua essência, fugindo um pouquinho dos negócios. Então me fala, quem é a Thaís por trás da empresária? primeiramente, sou filha, depois disso, sou mãe, sou esposa, depois eu sou empresária. E aí, na vida do dia a dia, né? A gente, na correria, faz de tudo um pouco, né? Então, é isso. Inclusive, eu lembro que você me falou uma vez que gosta de remar também, gosta de estar no mar. Eu gosto de viajar, Tati. Eu É? gosto muito de praia, calor, lugar quente. Então, posso não saber nadar, mas eu adoro estar no mar, sim. Que bom, né? Muito bom. E Thaís, se você encontrasse com a Thaís lá, com 10 aninhos de idade, o que você falaria para ela? Não desiste. Eu sei que é complicado, a luta vem, mas eu estou muito feliz onde eu estou, com o que eu conquistei, então não desiste. E foi muito bom você tocar eh, nessa, nesse contexto de não desistir, porque quem conhece da sua história realmente tem muito isso. Olha, a Thaís não desistiu e é uma inspiração para muitas outras pessoas. Hoje, a reality, quando ela começou, Thaís, ela começou com você apenas, não é isso? Isso. Fazendo muito networking pela Praia Grande. E hoje você tem um escritório maravilhoso com uma equipe de quantas pessoas mesmo? Hoje a gente está com 15 colaboradores. 15 colaboradores. E aí, quando você olha para toda a sua trajetória, qual foi o seu principal acerto nessa jornada? Eu acho que a resiliência não realmente não desistir, Tati, porque no meio do caminho é muito fácil você encontrar pessoas que vão falar assim, ai, mas por que você não fez tal coisa? Por que você não faz assim? E se você tem aquele propósito e você fala, não, eu vou fazer dessa forma porque tá dando certo, então, e ser honesto, tá, Tati? Em todos os segmentos, as pessoas, elas querem ganhar vantagem em cima dos outros, e é uma coisa que eu sempre fui a verdadeira, seja com parceiros, amigos. Então eu falo a verdade, independente se ela vai doer ou não. Então isso eu não abro mão e foi o que fez me chegar onde eu estou hoje, né? Sim, e essa é uma característica muito enraizada em você. Quem conversa com você, quem chega pela primeira vez, eu falo isso por experiência própria, tá? Porque quando eu conheci a Thaís, foi um encontro de empreendedores. Além disso, eu indiquei alguns clientes e quando o cliente chega para você, ele vê essa transparência, Uhum. ele vê essa verdade, independente do que ele precisa fazer. E ainda o que me deixa encantada com a reality é não só isso, é o fato de, mesmo que você não feche negócio com o cliente, você prefere falar, colocar
ali na mesa tudo o que pode ser feito, o que não pode, para ele sentir segurança. Isso. É isso que eu não abro mão, e eu vejo muitos colegas de profissão, infelizmente, eles mentem a situação do cliente para poder vender. E é uma coisa que eu tenho na minha essência. O cliente vai chegar, já aconteceu realmente de eu não fechar negócio, porque o que o cliente precisava, ou era algo muito simples, que não precisava da minha assessoria, ou que ele realmente não precisava de mim. Então eu falo a verdade. E quando eu falo a verdade, mostro para ele realmente a realidade dele, ele sempre volta, ele indica, ele fala, poxa, ela podia me dizer isso ou aquilo, e não, ela me deu o caminho certo a fazer, e a gratidão é isso, e isso não tem preço. Sim. Eu costumo dizer nos treinamentos que, por mais que você não feche com o cliente, tem cliente que fala assim, eu vou pensar, Thaís, vou analisar aqui as minhas finanças, entender se eu posso fechar esse pacote mensal com você. Você dá esse caminho. Quando você dá o caminho, Tati, olha, é natural esse momento, você vai entender ali tudo que eu passei para você e pesquisar outras empresas. E o que é bacana você ver? Se essa empresa te dá esse suporte, essa orientação aqui que eu te passei, aí mesmo que ele não feche no momento, ele volta a te procurar. É exatamente isso. E olha, me fala um pouquinho desses grupos de empreendedores, né? De networking, porque eu sei que você tem muito para falar sobre isso. Bom, eu acho que o networking, ele tem que ser feito, e qualquer empreendedor que está começando, ele tem que focar nisso, porque é onde ele vai conhecer pessoas que muitas vezes estão passando pelo que ele passa, ou até Sim. mesmo conectar um serviço que ele faz ou que o outro colega faz. É um erro muito grande a pessoa ir numa reunião de network e pensar assim, eu vou vender. Você não tem que ir com esse pensamento. Não, eu vou me conectar. Conhecer o negócio do outro, porque você pode indicar. Quando você indicar, ele vai falar assim, poxa, mas a contadora lá, que eu nem sou cliente dela, me indicou para um enverdaçamento de sacada, me indicou uma tapeçaria. Aí ele vai começar, você vai começar a ficar virando referência na cabeça dele, e ele vai te indicar, ou até mesmo vai virar teu cliente futuramente. Então, a conexão, que é a questão mais genuína. E eu comecei assim, como você falou, sozinha, indo nas reuniões de empresários, me conectando, ajudando pessoas, e graças a Deus isso está me gerando bastante frutos bons que eu estou colhendo agora e continuo indo nos grupos de network, não parei. Sim, porque a gente acha que tem que parar, imagina. E Thaís, você falou sobre indicações, né? Sim. Hoje, na sua base, como que é essa dinâmica? Quantos clientes chegam indicados? Hoje, 90% dos clientes que entram para nós é indicação. Todos os dias a gente tem uma indicação de algum. Esse networking que a gente faz com os próprios clientes, indicando também serviços para eles, também gera essa conexão genuína. Porque, Sim. Às vezes, a pessoa quer faturar mais, só que ela não tem uma rede tão grande, mas você que tem uma rede maior pode fomentar aquele empresário. Então, sempre que eu vejo uma oportunidade, olha, tem um espaço bacana de podcast, tem um espaço bacana para poder um cliente divulgar alguma coisa, eu vou e linko um com o outro sempre dentro dessa rede que eu já possuo. Sim. Então, é isso que traz essa gratidão. É uma métrica excelente, 90% de indicação. O esforço que você tem que fazer com tráfego, com anúncios, é mínimo. Então a tendência é crescer cada vez mais, né? E eu sou encantada com o kit que você entrega para quem se torna cliente da Reality. Vamos mostrar um pouquinho do que vem no kit? Olha só. Ele vem numa caixinha. E enquanto eu pego aqui, você bonitinha. pode falar até desse manual, né? Isso. Fala um pouquinho do manual do empresário. Esse manual, Tati, a gente montou com muito carinho para tirar aquelas dúvidas do empresário que ele começo, né? Ele não sabe o que ele manda para a contabilidade. Que documento que eu mando? Qual é o prazo? O que vence? Quando vence? Admissão de funcionário? Que data que eu faço a admissão? Imposto de renda eu preciso declarar ou não? Então a gente foi colocando aqui as maiores dúvidas que eles têm e eles podem consultar a qualquer momento. Fora isso, ele recebe uma garrafinha térmica, caneta, agenda, não tá aí, mas tem uma agendinha também, e a pastinha com os documentos dele. E a gente vai numa caixinha bonitinho, essa é o primeiro boas-vindas dele.
tá? Sim. Além do quadro fiscal, que é um quadro que ele vai deixar lá para um caso de fiscalização, vai estar toda a documentação direitinho. E a gente faz a reunião de onboarding com ele, que é para ele poder conhecer a equipe que vai cuidar dele. Então, como a gente tem vai ser sempre o mesmo analista que vai apurar o imposto dele, vai ser mesmo o analista que vai fazer a folha de pagamento, para não ter aquele risco de cliente ficar que nem ping-pong, como fica, Sim. infelizmente, em algumas outras comunidades, ele não tem essa sensação. Ótimo. Aí foi com esse carinho que a gente montou tudo isso. Muito bom. E Thaís, a Reality, ela consegue atender até aquele empreendedor que precisa fazer a abertura do MEI de um CNPJ, quanto as empresas maiores. É isso, né? Sim, até pessoas físicas, tá? Então agora tem essa questão da locação, que a pessoa não sabe se ela faz essa assessoria. E, como eu te falei, na primeira reunião eu não cobro nada para perguntar para o cliente, fazer o diagnóstico, identificar o cenário dele. E tem contabilidades que fazem essa cobrança. Tem contabilidade que a primeira reunião ela já cobra. A gente vai conversar com o cliente, entender o que ele tem ali de demanda, e aí sim, se tiver que executar alguma coisa, a gente passa o orçamento de fora. Entendi. Muito bom. Física, jurídica, tudo. Então, olha só, Thaís, como um dos objetivos aqui do Circulando com a Tati é sempre ensinar, todo mundo fala que na contabilidade é comum os atendentes falarem o contabilês, né? Usar termos técnicos que as pessoas não entendem. Vamos fazer um bate-volta, assim, só para a gente desmistificar alguns termos? Tá bom. Então, olha só. Qual é o erro mais caro que você vê empresários cometerem? As contas pessoais com as contas da empresa. E isso acontece muito. Ele não tem clareza onde gasta errado, vira uma bola de neve. Sim. Infelizmente. Olha só, em que momento uma empresa deveria procurar um contador? No momento que ele pensa em ter um sonho. Por que isso, Tati? Às vezes a pessoa fala, quando eu for abrir, eu procuro. Até para planejar, você precisa de alguém para te ajudar. Até para o planejamento, é mesmo? Exatamente. Então, eu sonho em empreender. Empreender com o quê? Como é que eu vou fazer? Começo como pessoa física, não começo, e é nesse momento que ele tem que procurar a gente. Então, é muito essencial essa parte. Show. E olha só, Thaís, qual é o maior mito sobre contabilidade? Achar que o contador só entrega guia. E aí fica com medo do cara. Não precisa ter medo, o contador não morde. Ele tá ali para ajudar. E não é só te entregar uma guia, né? Então, contabilidade vai muito além de uma apuração de imposto. Vai entender onde você está gastando, como você está gastando, qual a margem do seu negócio. Então, tem gente que tem medo de marcar uma reunião para poder mostrar os números da empresa. Acho que vai levar bronca. Às vezes leva bronca, mas é super importante para a empresa, para a saúde da empresa. É igual ir no médico, né? Tem gente que tem medo de ir no médico porque fala, eu tô com colesterol alto, por que eu vou no médico? Mas você tem... Thaís, você falou que é importante procurar desde quando pensa, né, para fazer o planejamento. E muitos empreendedores hoje são sozinhos, né? É muito solitário essa parte de empreender mesmo. E às vezes tem gente que é sozinho mesmo, não tem uma rede de apoio, não tem mãe para compartilhar as ideias, não tem um esposo, alguém do lado ali, ou uma amiga. Então isso que você falou é fundamental. Por quê? Porque uma pessoa, uma contabilidade que tem esse acolhimento, todo esse propósito de guiar, de direcionar, vai com certeza fazer esse papel que de repente alguém próximo faria, né? E essa pessoa não tem. Mas perder com esse meu atendimento. Quando o empresário chega para mim, eu olho ele de uma maneira inteira, não somente a empresa centralizada. Já teve casos de empresários que eu fui conversar e quando eu fui ver na estrutura dele, ele estava com vários problemas emocionais.
E aí eu falei, olha, você precisa fazer isso, procura um profissional nessa parte, porque se você não tratar isso, vai acontecer isso, e isso são reflexos, muitas vezes, do que acontece com a gente na infância. Então, quando a gente trabalha essa parte mais humanizada, a gente começa a ver a pessoa como pessoa, e não como, infelizmente, alguns colegas, que olham a pessoa como um CNPJ, como um número, e Sim, sai vendendo para ele ali coisas que ele, às vezes, nem precisava ter. exato. Estruturas que ele não precisava ter. Então, já vi estruturas de holding feita errada só porque o advogado queria vender daquela forma. E são essas verdades que eu costumo praticar no dia a dia. E aí, para planejar, você falou de rede de apoio. Quando ele me procura, eu vejo qual a necessidade que ele tem. E se ele não tem essa rede de apoio, eu recomendo networking, conversar com outros colegas da área, ou acho que você se conectar com pessoas, Sim. às vezes, do mesmo ramo que o seu, não é falar assim, mas o cara é meu concorrente, ele não é teu concorrente, tem sol para todo mundo. Já passou, né, por esses momentos. Exatamente. Quando você se conecta com ele, você vê que vocês dois têm as mesmas dores, unem as forças e um vai ajudando o outro. Então, é isso que eu acabo dando dicas ali no dia a dia para o empresário, para ele evoluir, para ele crescer. E isso eu vejo em todos os aspectos, tá? Desde uma liderança numa equipe, desde uma contratação, enfim, sem empresário no Brasil, você tem que ser de tudo um pouco. Você tem que entender um pouco de marketing, de vendas, de contabilidade, de finanças. Então, você tem que abrir um leque de muita coisa para aprender. E isso é bom para quem está disposto. Né? Sim, exatamente. Para quem escolhe, né, decide ali vencer. Exato. E Thaís, o que um bom contador faz que muita gente nem imagina? Um bom contador não entrega só a guia do mês. Ele pergunta como é que está o cenário da sua empresa. Faz uma reunião que seja trimestral para acompanhar o andamento da tua empresa, os números da sua empresa. Saber quanto está o seu lucro, como é que está seu preço. Isso é o que um bom contador faz. Ótimo. E como que a contabilidade pode ajudar uma empresa a crescer e não apenas pagar impostos? Entendendo isso, tá, Tati? Entendendo o cenário do empresário, ver o que ele vende, ver como ele vende, aonde ele vende, para quem ele vende, tá? Isso tudo faz uma baita diferença. Na reforma tributária, por exemplo, que ela está em porta já começando para todo mundo, comprar de certos fornecedores vai fazer toda a diferença na hora da venda. Então, se você comprar de um fornecedor que é do regime do Simples ou ele é MEI, se você não prestar atenção, você pode perder alguns créditos. Então, isso Olha faz só que toda a importante. diferença. Exatamente. Agora, com a reforma tributária, de quem você compra faz diferença e para quem você vende também. E qual conselho você daria para quem está abrindo uma empresa hoje? Procurar um contador. Procurar a reality. Não tem como fazer sozinho, né? Então. Show. Olha só, Thaís. Agora vamos falar um pouquinho de liderança. Como é liderar? E isso sempre esteve em você? Você precisou fazer algum curso, se inteirar um pouquinho do universo de liderança? Não esteve em mim e tive sim de precisar de ajuda para poder aprender sobre isso. Não tem nenhuma faculdade que te ensine, olha, você vai sair daqui formado em empreendedorismo. Não existe uma faculdade de empreendedorismo. Então você precisa aprender no dia a dia. Aprender como contratar certo. Eu já contratei errado. Eu já contratei pessoas que tinham perfis para analíticos e coloquei para vendas e contratei gente de vendas e coloquei no perfil analítico porque eu não sabia disso. E depois que eu fui estudar sobre isso é que eu consegui fazer boas contratações, tá? E liderar, né? Você tem que ter postura na hora de falar. Eu sei que a gente é humano, a gente explode, mas você tem que ter controle emocional, dizer o que pode ser dito, como vai ser dito, onde vai ser dito. Então, tudo isso é algo que você vai aprendendo e é aprendizado constante o tempo todo. Muito bom. E o que você procura ao contratar alguém? Como o meu atendimento é mais humanizado, eu procuro empatia. É a primeira qualidade que eu vejo. Por que eu digo empatia, Tati? É muito comum você ver pessoas que olham somente o seu problema.
ok olhar o seu problema, mas Sim. e o outro? Será que o outro está fazendo aquilo de propósito ou não? Então você, numa hora de uma entrevista, você consegue identificar se a pessoa ela enxerga realmente que a culpa não é do outro, que a pessoa não quis fazer por maldade ou não. Então isso traz a empatia tanto de um lado quanto para o outro. Então é a Muito bem. E qual foi o maior aprendizado nesse universo de liderança? Bom, eu acho que o maior aprendizado é ouvir. Porque é uma tarefa que parece ser fácil, mas não é. Parar e ter a escutativa. E, peraí, por que fulano se sente dessa forma? Por que fulano fala dessa forma? E aí trazer essa escuta. E contratar pela competência ou pela atitude? Pela atitude. A parte técnica você treina. Agora, comportamento é bem mais difícil você colocar ali no dia a dia. Não que não possa ser colocado, mas é um pouco mais desafiador. Que marca que você quer deixar nas pessoas, Thaís? Da escutativa, da empatia. Acho que isso faz com que qualquer negócio. O que significa sucesso hoje para você? Estar rodeada de pessoas que te admiram. Graças a Deus eu tenho uma valida o que eu faço, então. Muito bem, eu sou uma delas que te admiro muito, viu? E se você pudesse voltar, eu falei dos 10 anos, né? A Thaís criança, mas com 20, vamos lá, nos seus 20 aninhos, qual conselho você daria para si mesma? Começo a estudar antes. Eu comecei a estudar um pouco tarde, fui decidir ser contadora um pouco tarde, então eu teria começado antes. E agora vamos para um bate-volta? Vamos. Eu vou falar uma palavra, você responde com uma única palavra ou uma frase. Tá bem? Um sonho. Maldivas. Uau! Uma conquista. A reality. Um medo. Um livro. Pai rico, pai pobre. Um hábito. Academia. Uma palavra para definir a reality. Empatia. Uma palavra para definir liderança. Ouvir. Praia Grande, em uma palavra. Grande. Muito bom. Empreender é. Desafiador. Dinheiro é. Consequência. Família é. Tudo. Sucesso é. Saúde. Deus é. Bom o tempo todo. Agora completa a frase para mim. Nunca desistam de. Sonho. Todo empreendedor deveria. Planejar. Meu maior orgulho é. Muito bom. E olha só, Thaís, para a gente ir encerrando, tem algo que você queira falar assim sobre a reality? Um recadinho que você queira dar para os empreendedores? Pode olhar, inclusive, para a câmera e, por favor, fique à vontade. Bom, o que eu posso dizer? Contabilidade não precisa ser um contabileiro. Ela pode ser o dia a dia, prático, simples. É só você estar aberto a ouvir, a ter a empatia de entender um pouco e ser empresário é isso. Você tem que saber um pouco de contabilidade, um pouco de marketing. E a gente aqui, como contabilidade, está aqui para ajudar em todos os aspectos. Muito bem. Agora, Thaís, eu quero
Eu sei que você está confortável aí na sua poltrona, mas vem aqui pertinho de mim, porque eu sempre encerro os episódios com um momento bem especial. Quer ficar aí com você, ó, um pequenininho? Segurando nas mãos. Por quê? Em você, eu lembro de uma frase que é assim: Não vai chorar. as pessoas, elas esquecem o que você fala, o que você diz, mas elas jamais esquecem de como você as fez sentir. E você é assim, você faz a gente você faz a gente se sentir abraçada. Você abraça e você não precisa dizer palavras. Você abraça com seu olhar, você abraça com seu sorriso. Gente, olha só, eu vou contar um pouquinho do meu propósito aqui com o podcast. Quando eu iniciei o podcast, foi para realizar um sonho, né? Um sonho de ser jornalista, que eu tinha de infância, e não fui para outros caminhos. E aí eu falei assim, eu pensava assim, poxa, eu queria ser entrevistada em um podcast, mas quem é que vai me chamar? Que autoridade que eu tenho? Eu sou famosa? Não. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para o podcast e chamar as pessoas, eu percebi que esse sonho é mais comum. Muitos têm o desejo de vir aqui participar de um podcast. E quando o espaço que eu usava gratuitamente fechou, eu tive essa ideia de procurar uma madrinha. E quando eu falei com a Thaís, ela foi a primeira pessoa que eu pensei, quando eu falei, ela aceitou de prontidão. E eu lá falei assim, meu Deus, sério, não acredito! E então, só confirmou que tudo que eu tinha já ali de conexão com você era real, era verdade. E isso só une ainda mais para que a gente torça uma pela outra. Então, eu tenho certeza que a reality ela vai brilhar ainda mais e que a Tati ela vai fazer coberturas de webinar da reality para poder atrair muito mais clientes. Então, obrigada mesmo, de coração. Continue, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Eu que agradeço, e eu que eu te falei desde o início. Sonho é pra gente correr atrás. E não desanima. Vai vir um monte de coisas para poder desanimar. Mas se você tiver conexões, network transforma. Network transforma, isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom. Vamos tirar uma fotinha aqui. Vamos. Gente, que nervoso.